Então, beleza. Vamos falar hoje do quê? Eu estava dando uma olhada nos conteúdos. É o que vier é lucro, né? É o tiririca, né? Pior que tá, não fica. Então, tá olhando os conteúdos e o Mendonça ele tá na parte de circuitos. E, gente, fazer qualquer coisa de circuitos, assim, eu acho que não fica muito... Então, eu vou continuar seguindo o que o Renato tá falando. Eu vi que ele tá falando para vocês de som, de refração, e eu vou tentar fazer uma abordagem diferente. Por quê? Porque todo mundo se interessa pelo corpo humano. Isso é um fato. Todos nós temos um corpo, né? E tem uma galera grande que agora quer ir para a área de biológicas, medicina. Então, eu vou tratar com vocês como que o som funciona, como que a gente interage com o som, tá? Então, deixa eu só achar onde que eu tenho que escrever aqui. Aqui. Vários dos vídeos que eu tirei de um documentário, que eu esqueci agora qual que é o nome, mas quando eu subir a aula para vocês lá na plataforma, eu vou colocar. Para quem gosta, gente, quem quer fazer medicina, é obrigatório. É um documentário da BBC. A BBC sempre com os melhores documentários que você pode encontrar sobre animal, sobre natureza, sobre o corpo humano, com várias imagens. É um documentário meio antigo, aí, da década de 2000, 90, mas vale muito a pena, tá? Então é bem interessante, eu vi na época que eu estava no ensino médio. São 7, 8, e vai desde o nascimento até a morte. Ele vai falando sobre como o corpo funciona. Então, bem legal mesmo. Mas hoje, nós vamos falar do som. Tá, a primeira coisa é que todo mundo sabe o que é o som, né? O intervalo que a gente consegue ouvir, que é mais ou menos ali, vai mudar de corpo para corpo, mas é de 20 Hz a 20.000 Hz. Neste intervalo, a maioria dos seres humanos consegue ouvir, consegue perceber o som. Abaixo disso é o infrassom e acima o ultrassom, daquele exame que você faz. Aquele barulho do ultrassom não é o ultrassom, tá? É o jeito que o aparelho funciona. Tá? No ultrassom em si você não ouve. Uma faixa do ultrassom, quem consegue perceber bem são os cachorros, né? Uma parte do ultrassom ali ouve, então aquele apitinho que faz... Ixi, jovem, o documentário é meio grande, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Deve ser uns 7 episódios de 1 hora, mais ou menos. Tá? Eu vou ver se eu acho onde que tem, pra quem tem esses Amazon Prime, essas trancaiadas toda aí. Se não, se ninguém sabia, eu coloco uns links pra vocês assistirem, tá? Quem consegue entender inglês, gente, é muito mais fácil, porque você vai conseguir pegar em qualquer lugar. O que eu achei aqui é com uma legenda vietnamita, então fica meio complicado de usar a legenda. Mas eu vou ver se eu acho qualquer coisa, depois eu compartilho pra vocês, quem quiser assistir. Bem interessante mesmo. Tá? Então, o som, o que é o som? É uma onda longitudinal, uma onda mecânica, e essa onda ela gera uma perturbação no meio. Tá? Essa perturbação Então, mas eu acho que não tem. Eu vou dar uma olhada, eu vou pesquisar certinho em que lugar que tem, eu falo para vocês. E também o nome que eu esqueci agora. Essa perturbação ela viaja pelo espaço e chega no nosso ouvido. Então, primeiro vamos focar na perturbação. O que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou ter que desaparecer um pouco esse belo rosto, tá? E eu vou ter que colocar aqui, deixa eu só achar, cadê minha pasta? Aqui. Como que o som, tá, se propaga. Então, deixa eu achar aqui. Eu só sei que é vietnamita porque tá falando no lugar que eu achei lá, no site que eu achei. Então, quer ver? Cadê compartilhar no share? Eu vou ter que sumir um pouquinho, senão não... Ó, tá aparecendo um tubo com fogo aí pra vocês? Se tiverem, alguém dá um ok, só fazendo favor. Talvez alguns de vocês já viram no Manual do Mundo que o Iberê fez experimento. E aí, quando o Iberê faz, todo mundo fica conhecendo. Mas até o Iberê fazer, a mais galera da física ali que gostava, se chama tubo de Rubens. Tá? Ou Rubens Tube, se você quiser procurar. Que você coloca do lado direito ali tem um alto-falante. Você gera uma onda dentro do tubo com gás de cozinha mesmo. E acende uma chama. Conforme a intensidade, a força a potência do som aumenta, a chama aumenta. E conforme ela vai diminuindo, a chama diminui. Você consegue estudar ondas estacionárias aqui, por exemplo, que eu não sei se vocês viram ainda, eu acho que ainda não, pelo menos não nesse ano. A ideia aqui é só para mostrar para vocês como que o som se propaga e para vocês terem ideia daquele negócio de baixa pressão e alta pressão, que o som vai oscilando, né? Ele vai oscilando, vai viajando pelo espaço e aí você tem essa diferença de pressão que faz o gás sair mais ou menos. Então eu vou tirar meu microfone aqui, vou colocar para vocês ouvirem, porque senão não sai nada. Então, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu dar um play.
Então, é a Voz do Brasil. Para quem não conhece a Voz do Brasil, é aquele programa de rádio que sempre interrompe o jogo de futebol para falar de notícias do Brasil, que ninguém quer ouvir. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu primeiro compartilhar outra tela. Cadê? Bom, que bom que vocês começaram a ver hoje, então, já que já faz um pouco mais de sentido. Tem alguns momentos vocês conseguiam ver aquele comportamento ondulatório, sabe? Crista, vale, crista, vale. Então, esse aqui é um jeito de você visualizar a onda. Se voltou minha cara aí, também dá um ok, fazendo favor, porque, né, para não ficar falando igual um bobo aqui sozinho. É um jeito de você visualizar a onda. Essa onda viaja e ela chega no seu ouvido, certo? Se você tem uma audição saudável, então ela chega no seu ouvido e no seu ouvido tem exatamente um alto-falante. Professor, como assim? Não, tem uma membrana, que é o tímpano, que vibra com esse som. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais um videozinho. Tá? Para mim, o melhor vídeo eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é um dos que eu acho mais legais que eu peguei dessa série. Esse aqui eu peguei da internet mesmo. Da BBC também, né? BBC é outro nível. Cadê? Aqui você tem, ó, um ouvido, tá? Na verdade tem uma pessoa, e aí vai para dentro do ouvido. Primeiro aqui é uma animação. E dentro do ouvido você tem lá os menores ossos do corpo humano, o estribo, o martelo e a bigorna, que são do mesmo tamanho desde o dia que você nasceu, tá? Então aí tem um tímpano vibrando, uma membrana, como se fosse um alto-falante. Esse alto-falante bate num dos ossos, tá? Que eu acho que é o martelo, gente. Aí foge um pouco do, tá? Sabe? E aí que transfere esse movimento pro estribo, que tem um garfinho assim, que chama estribo, é um garfinho fechado, forma o formato do estribo mesmo. E aí o estribo tá aí, ó. E ele manda pro outro pedaço, pro outro osso ali. E isso chega num osso espiral que a gente tem dentro do ouvido. Esse osso espiral, ele serve até uma criança feliz. Para quem não viu, uma criança feliz, aí tá mexendo. Esse parece um caracolzinho, eu vou mostrar já um vídeo para vocês. Ele amplifica o som. E dentro desse canal que amplifica, a gente tá falando tudo mecânico ainda, coisa se mexendo. Você tem células que reagem ao som. E aí essas células que têm reações químicas dentro, a partir do som, que transmitem esses pulsos, essas informações químicas para o seu cérebro. E aí você consegue ouvir, tá? Então tem essas membraninhas aí dessas células, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe, que elas funcionam como se fossem aqueles anfiteatros gregos, que tem aquele formato específico, que é justamente o formato de ampliação, né, que você consegue uma acústica melhor. Se eu não me engano, em Brasília tem uma igreja que é circular, ela tem praticamente redonda, se você for de um lado da igreja de sussurrar, a pessoa do outro lado ouve. Ela foi construída, é um dos projetos do Niemeyer, para variar, do jeito que o som consegue percorrer ela, por mais baixo, mais fraco, na verdade, que seja a intensidade desse som. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui já é da parte de microscópio, já é real, não é mais animação. Temos aí entrando no ouvido do senhor, alguma cera, né? Os pelinhos que protegem, e aí o tímpano, ele é pertinho, você não pode ficar cutucando igual um louco com cotonete. Aí entra de novo para dentro, temos lá o sisteminha. Do lado direito ali você tem legenda de vietnamita aí, ó. Essa parte que eu falei que é o alto-falante, que é o que recebe o pulso, que é o tímpano, e transmite. Se você tem uma perfuração no tímpano, um machucado nesse tímpano, ou perde o tímpano, adeus audição. Aí temos um estribo real, não sei como filmaram isso do ser humano, não me pergunte, tá? Não sei nem se estava vivo, mas... E aí temos esse formato que amplifica o som, tá? Aí você, nossa, mas segue a sequência de Fibonacci, BBB. Um dia a gente pode conversar sobre isso, tá? A sequência de Fibonacci, ela não aparece na natureza à toa, mas não tem nada de especial. Existe um motivo biológico para as coisas crescerem nesse sentido, nessa proporção. E aí nessas ranhuras vocês têm aqueles pedacinhos que eu falei, que eu mostrei, que amplificam o som, tá? Então você tem essas curvaturas que amplificam o som, tá? E embaixo dessas, parecem uns dentinhos, né? Mas são filamentos, não sei qual que é o termo correto, mas são pelinhos ali, né? Que formam essa escadaria, que não é à toa que é o formato das arenas, né? Eu não digo arena de futebol, arena antiga, tipo da exposição. Eu já te respondo, tá, Lucas? Só um pouquinho. E aí embaixo você tem uma célula, que parece uma salsicha. Então, aquela parte de cima que amplifica, que interage com o som, está presa nessa célula, faz parte dessa célula, e ali era uma célula isolada. Eu vou colocar outro videozinho para vocês. Já. Tá? Existe cirurgia de tímpano? Existe. Agora, como que ela funciona, e dependendo do caso, eu já não sei. Tá? Então, eu prefiro não falar,
mas eu sei porque meu pai teve perfuração de tímpano e ele continuou ouvindo normal, tá? Então, eu sei que tem maneiras de você corrigir a caca que foi feita, mas eu não sei até que ponto que isso é corrigido. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. Ok? Depois eu posso dar uma pesquisada melhor e falar para vocês com mais certeza, para não falar bobeira, né? E aí é o seguinte, sabe aquela salsichinha que eu mostrei para vocês ali, que tem lá os pelinhos em cima? Aquela salsichinha, ela que interage com... Deixa eu só tirar um negocinho daqui, para vocês não estar aparecendo mais para mim, tá? Com o som. Então, o que eles fizeram no laboratório? Eles isolaram uma daquelas salsichinhas, que era a continuação do vídeo, e colocaram um som para tocar, para vocês verem a reação daquela célula, enquanto ela está viva, com o som. Tá? E é assim que a gente descobre que sons que os animais ouvem. Você isola essa célula do animal, coloca numa placa e coloca o som. Se a célula reagir ao som, o animal ouve aquela frequência. Se ela não reagir, por exemplo, no caso do ser humano, se colocar 50 mil Hz, ela fica parada. 2 Hz, ela fica parada. Então, assim que a gente tem uma média da audição humana. No caso do humano, você não precisa tirar a célula, né? Você só pergunta, tá ouvindo? Não tá ouvindo? Mas é assim que você, de maneira experimental, consegue determinar qual a frequência que é audível ou não. De novo, como tem o som, eu vou ter que tirar minha bela face daqui da frente de vocês. E peraí, deixa eu colocar outra coisa antes, peraí, senão vai dar ruim aqui. Deixa eu abrir o vídeo primeiro. Tá. Então aqui, share, screen 2, beleza. Então, apareceu uma salsichona aí pra vocês, né? Espero que na transmissão dê pra ver, porque a gente sabe que a internet é complicada. Porque, de verdade, foi uma das coisas que mais explodiu minha cabeça quando eu era novo, e eu vi isso aqui. Espero que seja interessante pra vocês também. Então nós temos aqui a salsichinha, certo? Que eu falei pra vocês, aqui em cima tem os filamentos. E eles colocam pra tocar uma música. Tá, dá pra ver a salsichinha aí ou tá zoada? Dá pra ver. Tá? Então vou tirar meu microfone aqui e colocar mais próximo. Olha a reação dela quando toca a musiquinha. E a legenda em vietnamita. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Exatamente, ela tá dançando. Então, toda vez que você ouve alguma coisa, seja eu falando aqui pra vocês, tá ouvindo um som aí, coloca um fone de ouvido, você tá vendo a célula, todas as células dentro do seu ouvido, elas estão fazendo isso, tá? Deixa eu só colocar aqui agora minha cara de novo, tá? Na verdade, eu não sei porque eu coloquei minha cara, mas tudo bem, porque eu vou precisar mexer colocar mais uma coisa pra vocês ouvirem. Só que essa célula é extremamente sensível. Tá? Pelo menos quando você nasce ali, em torno dos 10 anos de idade, é quando você vai ouvir o máximo de frequências da sua vida. Tá? Depois disso, essas células elas vão se deteriorando e elas não nascem de novo. Então, um dos maiores cuidados que vocês têm que ter, além de joelho, coração, pulmão e fígado, e o cérebro, obviamente, né, o que dá para cuidar, é cuidar da audição, evitar colocar o som muito alto no ouvido. Aquele bipzinho que tem no som, no fone de ouvido, respeita aquele bip, porque você não vai regenerar a sua audição. E aí depois de um tempo, se você ouve muito som alto direto no ouvido, de vez em quando dá um pi no seu ouvido, do nada. Começa um apito, já é sinal que alguma coisa já não está certa. Ah, professor, eu vou ficar surdo? Não, não vai ficar surdo. Mas já é sinal que você tem algum dano, ou pode ser um sinal que você tem algum dano já na sua audição. Todo mundo tem, jovens. A galera tá mandando aqui no privado, tem isso aí. É normal, tá? Porque, principalmente quando você tá nessa fase aí dos 13 aos 18, quanto mais alto, melhor. E o fone de ouvido, então, vixe Maria, você estoura o fone de ouvido, chega a suar os ouvidos depois, né? Mas tem que tomar cuidado. Então fica aí pro futuro, evitar lugares barulhentos. Eu não sei quando seja o seu trabalho. E não é à toa que pessoas que trabalham em lugares barulhentos têm uma aposentadoria mais rápida. Tá? Você tem o controle, né, da intensidade, você usa aqueles fones, mas mesmo assim entra como insalubre, trabalho insalubre e você aposenta mais rápido para evitar danos futuros que são irreversíveis, tá?
Eu não vou citar aqui, mas dentro do ouvido ali perto tem um labirinto que dá a sensação de posição, né? É o nosso acelerômetro. Então, quando você está com labirintite, ele inflama. Tudo que é it é inflamação. Pancreatite, labirintite, apendicite, meningite é inflamação de alguma coisa. Essa inflamação deixa você desnorteado, meio bobão, e você não sabe para que lado está indo. Deixa eu ver aqui. Meu pai teve que começar a usar uns protetores de ouvido porque estava ficando meio surdo. Sim. E outros... Não sei se vocês conhecem. O que vocês conhecem de música, mas eu vou falar o que eu conheço. Vários caras que trabalham com música, você tem o cantor do AC/DC, por exemplo, você tem o Eric Clapton, estão ficando surdos. Eles não conseguem mais ouvir todas as frequências que eles ouviam antes. Porque, esses shows, principalmente antigamente, era alto-falante para tudo quanto é lado. Hoje os caras usam retorno, tem uma proteção, tá? O próprio engenheiro de som dos Beatles, na época, que já morreu, né, quando ele estava mais velho, foi retrabalhar o material dos Beatles, os caras falaram, não, deixa quieto, porque ele não conseguia ouvir já direito. De um dos ouvidos ele tinha perdido a audição pelo excesso do trabalho com o ouvido. Então, para alguns isso é uma ferramenta de trabalho. Para vocês talvez não seja no futuro, mas vocês vão querer estar ouvindo as músicas que vocês curtem daqui 50, 60, 70 anos, tomara aí 90, 200 anos, aí já é demais. Mas, então tomem cuidado, cuidem dos ouvidos, tá na hora de limpar também, mas isso aqui não é aula de higiene pessoal. Aquele... Que? Fica aquele... Eu falo assim, eu esqueci, vocês não estão vendo o chat, né? É privado. Vai ficar igual aqueles velhos. Fica, quê? Hã? Então, né, cuidado. Mais uma vez, mais um videozinho. Aqui nesse vídeo, deixa eu só colocar aqui, ó. É a mesma célula, tá? Deixa eu só colocar de novo. E essa célula agora vai ouvir o barulho de uma agulha caindo no chão. E ela consegue reagir também. Tá? Então eu vou colocar aqui o videozinho, aí eu vou falar em cima da imagem, porque depois vai continuar um pouquinho o vídeo. Tá? Então deixa eu só ver aqui, tirar meu microfone de novo do pescoço. Eita, peraí. Aqui. Então presta atenção. Se vocês não conseguirem ver, eu volto. Pressão no som. Ela dá uma inchadinha, tá? Então, quando você tá perto dos 10 anos, tá tudo sadio. A audição tá voando, tá voando. E conforme você vai ficando velho, não só por excesso de fone de ouvido, você começa a ter lesões naquela parte da célula que você tem esses filamentinhos para cima, ou se são células aí, né? E aí você vai tendo danos se você não consegue reverter mais isso. Tá? Vai morrendo, e as primeiras frequências que você perde são as agudas. Então você começa a perder a sensibilidade para coisas muito agudas. Agudas não irritantes, agudas. Então você começa a perceber tudo mais grave. Do mesmo jeito que conforme você vai ficando velho, a sua visão vai mudando, né? Seu cristalino vai ficando opaco, é normal, e você vai perdendo a intensidade de cor. Você vai vendo tudo mais lavado, tá? É uma condição de viver, gente. A máquina, o corpo humano, ele vive, ele tem funções químicas, funcionamentos físicos. Você pode aproximar em algumas partes para uma máquina mesmo, e essa máquina desgasta. Então, é aquela máxima que parece óbvia, mas nem sempre é. O fato de viver te mata, né? Então, aqui já acabou, eu tô achando que o vídeo estava passando ainda. Deixa eu voltar para cá. Então, voltamos novamente eu. Tá? Exatamente, para morrer basta estar vivo, né? Então, a nossa audição funciona dessa maneira, tá? Então, a gente tem um sistema que recebe essa onda mecânica com movimentos mecânicos, físicos. Claro que tem uma construção biológica ali, mas físicos, isso é transferido para células que reagem quimicamente e aí vão gerar pulsos nervosos, que aí você vai conseguir transformar, o seu cérebro vai pegar e vai falar, entendi agora o que está funcionando. E aí você consegue ouvir. Quem tem problema de audição, tem gente que não consegue ouvir mesmo. Mas tem gente que nasce surda, né? E aí você coloca um implante, não sei se já viram esses implantes, aqui atrás da orelha, eu estou colocando, não sei se vocês estão vendo, ele coloca um alto-falantinho, vamos dizer assim, preso no seu osso. Porque o que você ouve grande parte não é do seu ouvido. Principalmente quando você fala, tá? Ah, é verdade, vou já mandar o link, tá? O que eu tava falando? Peraí que eu me perdi aqui. Esse implante aí você passa o som direto pro osso da cabeça.
e aí você consegue ouvir, você consegue pular uma etapa do tímpano, por exemplo. Tem alto-falantes, não sei se vocês já viram, alguns fones de ouvido que já tem algumas tecnologias que já funcionam assim. Você não coloca dentro do ouvido, você coloca aqui atrás atrás do ouvido, nesse seu sim que você tem aqui, e aí você consegue ouvir bem, tá? Com uma certa nitidez. Deixa eu colocar o link aqui antes que eu esqueça, gente, para não ficar muito em cima. Aqui. Aí vocês só confirmem para mim citar o nome de vocês ali, porque eu sou meio bobão, eu posso mandar o errado, tá? E aí que tá, gente. Quando você vai estudar a medicina, você não vai abandonar as outras áreas, tá? Então, para fazer esse dispositivo, por exemplo, você precisa de muita física. Talvez não seja nem você que vai trabalhar com o dispositivo, você só vai aplicar ele na pessoa. E é assim que nossa audição funciona, como o nosso corpo funciona, tá? A gente pode aproximar ele sim para uma máquina em alguns casos, outros casos já não dá tão legal. E a audição está ligada aos nossos principais sentidos. O nosso principal sentido é a visão. Tá? Então a nossa visão, por exemplo, quando você dorme, aquele sono REM, que é Rapid Eye Movement, quando você está no sono profundo, os seus olhos eles ficam mexendo um pouquinho. Eles ficam loucos na vida, mas eles ficam mexendo um pouquinho. Tá? Eles mexem um pouquinho porque é o nosso sentido, é o nosso cérebro brincando ali, interagindo com alguma informação. Tá? Porque quando você está no sono profundo, o seu cérebro está atorado, ele não está descansando. Ele descansa nas outras fases, ele está atorado. Já um cachorro que quando está dormindo, quem tem cachorro sabe, o cachorro ele não fica mexendo o olho igual uma pessoa dormindo. Em criança é mais fácil ver isso, o olho mexendo. Ele mexe o focinho, ele fica mexendo o focinho enquanto ele está sonhando. Por quê? Porque o principal sentido dele é o olfativo. Então, quando você começa a entender a física, a biologia, a química, as coisas que estão ao seu redor ficam mais claras. Você começa a fazer associações que antes você não fazia. Então, por mais que às vezes o conteúdo seja maçante, seja, professor, mais uma fórmula para aplicar, tenta entender o conceito. Tá? Só confirme para mim se o link foi certo, eu acho que foi. Porque é esse conceito que vai te diferenciar. E eu não digo nem no vestibular, gente. Vestibular é uma fase onde vocês vão passar e acabou. Tá? A faculdade também vão te diferenciar como adultos. Pessoas pensantes em um mundo em que você precisa cada vez mais de informação e menos desinformação, tá? Pessoal, faltam aqui 4 minutinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa da nossa aula? Ou tá tranquilão? Tá tranquilão, professor. Foi massa. Então, beleza. Eu só vou pedir um tempinho para vocês para subir essa aula, porque esses vídeos que eu passei para vocês eu tenho que colocar dentro da aula nossa aqui, então eu vou ter que dar uma editadinha ali, dar um pouquinho mais de tempo. Mas eu vou subir assim que estiver pronto, e eu vou, semana que vem, falar com a outra turma. Assim que eu terminar a aula com a outra turma, eu libero a atividade. Falamos aqui de muita coisa de biologia, de química, tá claro que eu vou ficar um pouco preso mais à física, mas como eu não tratei de equação com vocês, não terá equação, não terá conta. Eu quero que vocês me respondam no questionário daqui a uma semana sobre os conceitos físicos. Tá? Porque é isso que faz você entender a física. Você tem que saber a conta? Tem que saber aplicar? Tem. Mas é o conceito. Quando minha mãe me pergunta, filho, por que essa lâmpada gasta menos? Eu não pego uma fórmula e falo, porque a potência é corrente vezes tensão. Eu não falo isso. Eu tento explicar de uma outra maneira e é isso que vocês têm que começar a entender. Tá? Se explicar o conteúdo, para auto-explicar e fazer sentido. Se faz sentido, gente, aí é meio caminho andado. Tá? Quem sabe aí quando vocês forem para as outras ondas, aí, para as outras partes da física, a gente dá uma outra abordagem voltada talvez para uma outra área, tá? Mas eu vou procurar o nome do documentário, vou falar... que agora que eu vi que a Sofia perguntou. Eu vou procurar, tá? Certinho. Aí quando eu postar, eu posto junto. Falo, ó, o documentário é esse. Se eu conseguir fazer um esquema e baixar, eu talvez poste os links. Tá? Pra vocês assistindo. Dura achar com legenda. Mas eu devo ter algum lugar perdido, porque eu tinha essa série antes. Eu não sei onde foi parar. E aí eu coloco pra quem quiser assistir, gente. É muito legal. Eu só não consigo colocar no YouTube. Porque colocar no YouTube é bloqueado ali na hora o vídeo e não vai. Eu vejo se coloco no Drive, alguma coisa assim, e subo para quem quiser assistir. Tá? Não é a tarefa, não tem relação com a aula, é algo a mais. É algo que, em vez de, sei lá, você ficar vendo Dark de novo para tentar entender aquela porcaria, você assiste um documentário que você vai se ver ali, tá? Desde o nascimento até a morte. E entender que é um ciclo natural, né? Nós estamos aqui, mas não é por isso que a gente quer morrer. Beleza?
Eu vou Professor, tentar. a última temporada de Dark eu nem tentei ver. Eu vi um episódio e falei, não é mais pra mim. Então, eu vi 15 minutos e eu desisti. Falei, não, eu sou mais tranquilão, eu sou mais Rick and Morty, eu sou mais essas bobeirinhas mesmo. Fechou? Então, eu vou prometer, eu não vou prometer, mas eu vou tentar pegar a série. E aí eu posso lá e aviso vocês no nosso rolê lá. Lembrando que hoje tem tutoria para quem quiser tirar dúvida, eu esqueci o horário, mas é 4 alguma coisa, 4h50, 4h40. E aí eu posto o link para vocês lá, para vocês acessarem, para quem quiser tirar dúvidas sobre a parte do Nivaldo, sobre a parte, o Nivaldo não, da parte do Renato, da parte do Mendonça, ou do laboratório, ou da física do universo como um todo. Alguém falou alguma coisa, eu falei em cima? Não? Então é isso, gente. Os que já responderam o link da chamadinha já entenderam. Nos vemos daqui 2 semanas. Tá boa semana, força na peruca que tá acabando o ano. Tá? Não desanimem, porque agora é a melhor parte. Tá? Para a maioria de vocês o ano já tá feito em nota, então agora é só estudar por estudar. Vamos seguir até o finalzinho. E boa semana, boas aulas. E dezembrão tá aí, Jó. Dezembrão tá aí, tá chegando, graças a Deus. Beleza? Professor, Pode falar. eu não sei se dá tempo, mas tem como falar daquele Dá. número do Fibonacci, de que você falou que aparece na natureza, tipo, que não é um motivo especial, mas que é um negócio evolutivo? Ó, certinho, eu não vou conseguir te falar agora, porque eu vou ter que dar uma pesquisada para falar redondo. Mas o que eu lembro de cabeça, que faz muito tempo que eu vi esse vídeo falando do Fibonacci, é o seguinte. Somente em estruturas ósseas, se você crescer a estrutura numa proporção aleatória, ela não se mantém rígida. Ela acaba, sabe, quebrando, por exemplo. Ela acaba não tendo sustentação na própria estrutura. Na própria estrutura. Então, normalmente essas estruturas circulares, que tem esse formato caracol, ou ali que a gente viu dentro do ouvido humano, é porque é a estrutura mais estável para crescer, para se desenvolver. Uma analogia bem porca, mas talvez fique claro, é igual quando alguém fala assim, nossa, as pirâmides são coisas alienígenas, o formato que todas as civilizações faziam. Você pode pensar 2 coisas. Por que em vários lugares do planeta tinham pirâmides? Porque todas as pirâmides foram feitas por seres humanos, e os humanos, no fundo, têm uma característica em comum, tá? Que é construir coisas e empilhar. E se você dá um monte de bloquinho para uma criança e fala empilha, a primeira vez ela vai fazer uma torre, vai cair. Se a criança não for muito tapada, ela vai fazer uma base maior de sustentação e vai afinar. Então, do mesmo jeito que a pirâmide é a estrutura mais estável para você fazer algo alto, essa estrutura de crescimento natural é a estrutura mais estável, uma das mais estáveis, para surgir. Então, biologicamente falando, igual a Attila fala, biologicamente falando faz sentido sim evolutivo. Tá? Tem que fazer sentido porque a seleção natural, junto com as regras da física e da química, é o que rege toda a vida na Terra. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu também não vou prometer, porque vai dar um pouco mais de trabalho. Se eu achar o vídeo antigo que eu assisti, eu nem lembro onde está esse vídeo, e eu conseguir achar ele, eu faço um adendo, e posto para vocês daqui uma semana e meia, só sobre essa sequência de Fibonacci. Para desmistificar um pouco esse negócio. Meu Deus, é o número áureo, sabe, como se fosse algo mágico. É muito louco, número de ouro. É um número de ouro porque ele aparece em vários lugares, mas não tem nada, meu Deus, misterioso. Não é a teoria da conspiração, né? Não é. É esse que é o problema. Quando alguma coisa aparece muito e não tem explicação, a primeira corrida é sempre pro meu Deus, é mágico, deve ser assim, sabe, os alienígenas, os deuses quiseram assim. Não, a biologia quis assim, a natureza quis assim, né? Então, mas eu vou procurar, que eu não lembro nem o canal que eu vi isso ainda, ou se for no documentário. Se eu achar, eu faço um videozinho pra vocês. Se eu não achar, eu comento. Pessoal, não achei, mas vou pesquisar. Fechou? Fechou, professor. Valeu. Então, beleza, gente. De novo, vamos despedir mais uma vez, porque eu sou assim mesmo. Boa semana pra todo mundo. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar no WhatsApp, na internet, no correio. É só me encontrar aí pra tirar qualquer dúvida, beleza? Então, vou parar aqui a minha gravação no computador. Vou dar mais um minutinho para quem sonhou e não respondeu a chamadinha, hein? Aí eu vou encerrar a transmissão. Então, falou, galera. Até mais. Falou, professor. Até mais.